igreja está propensa a não realizar a confecção dos tapetes nesse ano de 2017. Porque se não pudermos contar com o apoio real, efetivo do poder público, não teremos como fazer. Nós, comunidade católica, só queríamos fazer os tapetes. Só queríamos celebrar a nossa fé. Só isso que nós queríamos. Queríamos viver aquele dia de louvor a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que acontece independe de nós. Ainda hoje, eu vou marcar a reunião com a Polícia Militar e com a Guarda Municipal para que possamos conversar sobre esse assunto e pensar o que podemos fazer ainda para esse ano. A intenção da igreja não é não realizar. A intenção da igreja é criar condições para realizar. Nós só queríamos isso, celebrar a nossa fé. Então, vocês que são da mídia, por favor, ajudem. Ajudem também com os meios de comunicação de vocês, explicando aos jovens que ali não é o lugar, ou pelo menos não é a hora. É só isso. Muito obrigado a todos. Boa noite. Bom dia, Padre Marcelo. Padre, eu sou nascido e criado... Obrigado. Obrigado, Jorge. Padre, eu sou nascido e criado aqui, em Cabo Frio. E acompanho bem, né, essa situação. Né? Essa brincadeira desagradável entre os jovens, na verdade, ela começou a ficar, né, mais acentuosa na década de 80. Né? A partir da década de 80 é que essa brincadeira de guerra de tintas, né, ganhou, né, mais espaço. E eu lembro que na época, tá, o Frei Oswaldo, ele tomou uma decisão que na época pelo menos deu certo. Tá? Ele passou a usar tinta em pó. Ao invés de dar tinta, né, essa tinta normal, né, ele determinou então, né, que na confecção dos tapetes de sal fosse usada aquela tinta chamada tinta xadrez. E, pelo menos na época que eu acompanhei, isso deu certo. Deixa eu lhe explicar uma coisa. No ano passado, conforme eu disse, eu peço que não coloque mais o sal na véspera. Peço para colocar o sal pela manhã. No ano passado, toda quarta-feira, ou quase toda quarta-feira, eu dou aula aqui à noite, um curso de teologia que nós temos aqui em nossa paróquia. Eu estava dando aula ali no salão superior e começo a ouvir uma algazarra na praça. Era quarta-feira, talvez aí umas 20, 21 horas. Abro a janela e vejo uma grande concentração de jovens na praça brincando com um jato de tinta. A tinta que é utilizada não é a tinta que nós estamos usando nos nossos tapetes. É a tinta que eles trazem, adquirida, eu acho que do mercado normal, né? Vai ali na loja e compra. Entendeu? Então, mesmo que hoje nós utilizássemos o pozinho xadrez, eles trariam as suas tintas tal qual fizeram no ano passado. Isso ficou bastante claro. E ano passado a praça amanheceu imunda na quinta-feira de manhã. Imunda. Eu só não achei justo que dissesse que a igreja promoveu uma bagunça na praça. Não somos nós. Imagina, nós ajudamos o Estado a cuidar, né, da própria sociedade. Como que nós vamos promover uma coisa dessa? Padre Marcelo, bom dia, sua bênção, Sandrei Marinho, da Prefeitura News. Nós estamos transmitindo ao vivo, né, sua fala, esse seu apelo para toda a sociedade.
já temos conversado sobre isso há algum tempo, né, nas edições anteriores do festejo do Corpus Christi. Vejo com bons olhos a presença aqui do comandante da Guarda, Armando César, do secretário, do coordenador de eventos, Saulo Mira, representando o Poder Público Municipal. Sei que o senhor já fez um entendimento também com o Batalhão de Polícia Militar, com o Tenente Coronel André Henrique. Agora, como pergunta ao senhor, talvez não seja interessante para que se mantenha uma tradição, obviamente o principal objetivo e o principal cunho é o religioso, mas há também um objetivo turístico, porque é uma atração importante, inclusive faz parte do calendário turístico também da cidade, além de fazer parte do calendário religioso. Talvez não seja interessante uma campanha de conscientização nas escolas também, uma visita, uma comissão que possa levar essa mensagem diretamente às escolas públicas, às escolas particulares, no intuito de ampliar essa sua ideia de conscientizar a população, padre? Acredito que sim, Sidney. Talvez seja uma ideia bem interessante para a gente também implementar. Agora, é isso, né? Eu acho que todos nós, à medida em que todos tomam consciência de que eu preciso manter ali o respeito, né, aos fatos, né, aquilo que está sendo celebrado. Exatamente por causa desse aspecto turístico, Sidney, eu entendo que não pode o Estado, o poder público não pode ficar de fora. Porque isso envolve também o aspecto turístico. Isso envolve, por exemplo, a ocupação de hotéis. Isso envolve vários outros aspectos. Estamos plenamente cientes disso. Por isso que eu quero que o poder público tome parte conosco. Porque ano passado nós não conseguimos isso. E aí, ano passado, na medida em que o problema acontecia, em que essa correria acontecia, em que as pessoas vinham a mim, senhoras, e diziam, padre, olha o que aconteceu, padre, olha isso. Como é que você resolve? Né? Qual é o caminho de solução que você tem ali na hora, minutos antes de você começar aquela celebração? Sabe? Então, é uma questão de conscientização. Alguém outro dia me disse, mas padre, isso já acontece aqui há muitos anos. Eu então respondi, mas a procissão de Corpus Christi acontece há 800 anos. Então não é uma questão de 20 anos de tradição em Cabo Frio, é uma questão de 800 anos de devoção à Eucaristia, particularmente na procissão de Corpus Christi. Padre, bom dia, eu sou a Fernanda Carriço da Feira dos Lagos. Em Arraial do Cabo, a paróquia deixou a tradição da confecção dos tapetes de sal já há alguns anos e eles passaram a fazer a confecção com alimentos não perecíveis, eu não lembro, o papel madeira... Não, na verdade, eu até sei como é que é. Até nós estamos estudando esse ano implantar aqui. Então, era isso que eu queria saber, se não existe essa possibilidade. Não, existe sim, nós estamos inclusive pensando isso. Só que nós também estamos convencidos que este não é o ponto. A questão dessa correria, dessa brincadeira, este não é o ponto. Porque mesmo que você faça com tecido, mesmo que você utilize um outro meio, a gente julga que essa correria vai acontecer, pelo menos supostamente, irá ou iria acontecer da mesma maneira. Compreende? Porque se aconteceu na quarta-feira à noite sem absolutamente nada, e depois na quinta outra vez, que garantias eu tenho de simplesmente trocar o material e ter a garantia de que não vai acontecer? Agora, já da nossa parte, já há mesmo a intenção de substituir o material que nós usamos, independente dessa correria. Padre Marcelo, bom dia. Eu queria aproveitar essa grande oportunidade que, como católico, nós presenciamos essas coisas que acontecem na quinta-feira pela manhã, e aproveitar os companheiros da imprensa, a presença do Saulo, a presença da Guarda Municipal, o Sidney aqui presente com a televisão, para que nós pudéssemos promover um debate, a chamar a atenção dos pais, porque tudo vem de casa. Os seus pais têm que ajudar a igreja, têm que ajudar o professor, têm que ajudar as escolas. Eu peço permissão ao senhor para propor esse debate. Na verdade, todos nós, né, todos nós temos um papel social extremamente importante. Né? Começa pela família, mas passa pela escola, passa pela igreja, todos nós temos. Né? Eu sempre penso assim, só existe polícia porque todos nós falhamos.
Todos nós falhamos. Falhamos na nossa casa, falhamos na igreja, falhamos na escola, e aí existe punição. Bom dia, Padre Marcelo. Bom dia. Bom dia a todos. Selma ali, auxílio na Guarda Municipal ali. Ouvindo a sua fala, nós ficamos entristecidos, porque constatamos este fato. O tapete de sal, como já foi dito aqui, é também uma atração turística, sendo que o foco maior é que é um ato de fé. Respeitamos isso e sentimos muito a forma como vem sido tratada pela juventude este evento. Há muitos anos eu sempre acompanhei esse evento com a minha filha, sempre trazia ela, e nós, dizendo de uma forma popular, curtíamos muito, né, esse momento ali. Então sempre quando eu não estava em serviço, eu estava ali prestigiando esse evento e era uma tarde, um dia assim muito bom. Mas eu concordo com uma das falas que foi dita aqui hoje, que o padre, talvez se o padre tentasse um contato com as escolas e conversasse com os professores para que orientasse também essa juventude lá, quando eles viessem a auxiliar nessa confecção, talvez minimizasse esse problema. Porque eu vejo que eles vêm para fazer, cada um faz por sua escola, né? Não, hoje na verdade não é mais assim. As escolas públicas, elas praticamente não tomam nem... Não participam? Não tomam parte. Apenas uma escola ou outra é que solicita a inscrição, se inscreve e vem fazer o seu tapete. Bom, Padre Marcelo, se tivéssemos essa participação ainda das escolas, talvez, conversando com os professores para que instruíssem mais esses alunos, talvez conseguíssemos um resultado positivo. Não sendo dessa forma, eu creio que fica um pouco difícil, porém não é impossível. Acho que podemos tentar sim, junto aos pais de alguma forma, não sei, talvez através da associação de moradores, não sei, é uma sugestão para conscientizar a juventude. O meu comando vai estar falando com o senhor quanto à participação da Guarda Municipal e a minha fala é apenas como cidadã. Eu deixo aqui o meu sentimento de tristeza até, porque realmente é um evento que poderia e eu acho que deve continuar a ser realizado, por fazer parte do nosso calendário turístico, por fazer parte de um ato de fé da nossa Igreja Católica. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, padre. Meu nome é Armando. Eu estou hoje à frente do comando da Guarda Municipal. Completa as palavras dela. É triste a gente ver essa cena e o que acontece. Um evento que é tradicional e que eu acompanho, entendeu? Desde que eu vim para Cabo Frio, entendeu? E vejo que essas situações elas vêm se aumentando. Mas o que eu vejo também, conforme eu já vi falado aqui, nós temos basicamente, eu acho, mais de 200 mil habitantes na cidade de Cabo Frio. E a gente vai aumentar a contingente de polícia, a gente vai aumentar a contingente de guarda municipal e, no meu ponto de vista, não vamos solucionar o problema. Porque a questão, ela bate realmente na educação. E eu tenho visto que nós temos evoluído em tecnologia, temos crescido para frente, mas talvez a gente temos que regredir no passado na questão da educação. Porque o que eu vejo hoje é isso aí. Então a gente tem que fazer uma campanha de conscientização, principalmente dentro do seio da família. Porque eu tenho certeza que a maioria dessas crianças que participam, eu boto criança, desses atos, eles fazem inconsciente do problema que eles estão trazendo para a sociedade. Talvez faz no impulso de alguns focos de pequenas pessoas que trazem eles para eles poderem fazer isso. Mas talvez eles não estão enxergando o mal que eles estão causando. Então eu vejo isso aí, que a influência, por que o mal ele influencia muito mais, ele consegue trazer muito mais as pessoas, ou até os jovens, para ele, do que nós que estamos no bem. Talvez é porque a tática que nós estamos usando não é a tática ideal. Entendeu? Eu acho que a gente tem que avançar mais na educação do que na repressão. Eu tenho esse foco aqui, que nós vamos ajudar a igreja com certeza,
Nesse momento a gente vai ter que criar uma estrutura juntamente com a Polícia Militar, porque em determinados casos, e até mesmo eu levo até o senhor o Conselho Tutelar a participar, porque a ação com o jovem ela é um pouco complicada com o menor. A questão da polícia e da guarda atuar com o jovem é um pouco complicada. Nós esbarramos em muitos parâmetros legais. E o Conselho Tutelar ele precisa atuar junto nessa ideia. Agora, a divulgação nas escolas, a gente trazer esse assunto mais à tona com a imprensa, para conscientizar esses jovens do mal que ele está causando para a cidade, para o futuro até deles mesmos, eu acho que seria ideal. Juntos aí a gente vai conseguir minimizar. Agora eu concordo com o padre, não adianta você mudar o tapete ou mudar, porque o problema é a intenção da pessoa. E a gente tem que detectar esse pequeno grupo que influencia, que eu acho que isso começa por aí. Alguns influenciam ali, um pequeno grupo influencia, aquilo generaliza, entendeu? E agora eu acho que a educação, a gente entrar até nas escolas, como ela falou, começar a fazer essa palestra e mostrar o mal que isso está causando para a nossa cidade e para o futuro da nossa cidade. Entendeu? Essa é a minha palavra. Tá? Bom dia, doutor. Bom dia, padre. Bom dia a todos. Tudo bem? Eu acho que a gente, em termos práticos, a gente tem que partir para duas frentes. Uma a curto prazo e uma, talvez, a médio prazo. Acompanhando o raciocínio dos companheiros de imprensa, o Alcineu disse que na década de 80 se começou essa brincadeira a se tornar mais grave, se tornando hoje em dia, pode-se dizer, um vandalismo. O Sidney deu a sugestão da conscientização. O Roberto já um debate, o comandante falou sobre educação, assim como a guarda. Mas hoje a gente já está bem próximo, né, do evento que, embora todo mundo saiba que é religioso, é fato que está se tornando um vandalismo, essas ações dessas crianças, desses adolescentes, e uns até são de maior, né? São jovens adultos, né? Mas para que a gente efetivamente tenha o evento religioso desse ano, que já está bem próximo, eu acho que teria que ter uma espécie de uma garantia do poder público para pelo menos coibir essa ação e, posteriormente, que a gente não esqueça, terminou o Corpus Christi desse ano, acho que logo no dia seguinte a gente tem que começar o trabalho de conscientização, e esse sim, a médio prazo, porque o senhor mesmo deve saber que quando a gente vai comentar com algumas pessoas sobre o que está acontecendo, algumas falam na maior naturalidade, que isso é cultural, isso é cultural aqui do local. Então, se é cultural e se é falta de educação, eu acho que vai ter que ter um trabalho um pouquinho maior. Eu acho que, efetivamente, agora teríamos que ter uma garantia efetiva do poder público. Eu me surpreendi muito quando eu cheguei aqui em Cabo Frio e assisti isso pela primeira vez. Porque eu fui durante 12 anos o padre responsável, eu sou padre há 23 anos. Durante 12 anos eu fui o padre responsável pela procissão de Corpus Christi em Niterói. Uma absoluta maravilha. Momento de profunda riqueza espiritual, de oração. Então eu me surpreendi muito. Quando eu assisti isso pela primeira vez, eu fiquei assim admirado. Bom dia a todos os amigos aqui presentes, sua bênção, padre. Deus abençoe. Estou aqui para falar em nome do Poder Público Municipal, tá? Para dizer que ele comunga da fé, comunga do respeito, da educação, que precisa ser vista com mais seriedade e responsabilidade de todos, como família também. A gente vê que, com grande tristeza, que isso vem a cada ano se intensificando, né? A gente vê os prédios públicos pichados, sujos, né? A praça suja no dia seguinte, e existe a indignação por parte de todos, tanto do munícipe quanto do turista, né? E a gente sente, e há necessidade de que seja feita de fato uma campanha, que exista uma mobilização da igreja, da sociedade como um todo, do poder público, municipal, estadual, para que isso seja de fato cessado, né? Então isso também tem que ser levado para dentro de casa. Eu, como pai, eu fico também muito triste com isso e indignado, né?
porque eu também, como cristão, não gosto de ver o que a gente tem visto aí todos esses anos, né? Que é um ponto muito forte. As redes sociais, né? Que possamos nos unir para fazer essa campanha dentro das escolas, dentro das faculdades, dentro de casa, dentro das igrejas. E eu acho que essa é a única forma de nós termos uma reviravolta nessa situação. Porque o bonito é não depredar, é manter tudo limpo, é respeitar o outro, o próximo e o principal de tudo, a fé. Né? Que nós respeitemos esse momento, né? Que é cultural, é turístico, né? E a gente precisa mudar isso. E o poder público está aqui e se mobiliza, né? Juntamente com a igreja, né? E a comunidade no todo, para que possamos mudar esse cenário. Eu acho que isso vai muito mais, né? Não pode fugir das nossas mãos isso de forma alguma. Precisamos ver uma saída para isso. O SAL é uma tradição. E eu falo aqui em nome do prefeito, o SAL está à disposição, tá bom? De antemão de qualquer coisa, mas precisamos tomar uma atitude, né? Mais rígida, em conjunto com a Polícia Militar, com o Poder Público, com a Guarda Municipal, que está aqui presente, né? Com a Selma, com o Armando. Nós chegamos a um consenso. Né? Eu acho que tempo nós ainda temos, mas precisamos, em conjunto, padre, com o senhor, né? Com o Conselho da Igreja, resolvemos essa questão. A gente fica à disposição. Então, o que a gente precisa é exatamente isso, né? De que haja o que nós não podemos é ficar só e tentar resolver sozinhos. Nós não temos condição. Não temos condição porque envolvem outras instâncias que estão fora de nossas mãos. Só para complementar aqui, eu queria só deixar claro que seria muito incoerente da minha parte, como comandante da Guarda, eu garantir que o fato não vai acontecer. O que eu posso garantir é que a Guarda ela vai participar efetivamente, planejando ações para evitar. Isso eu posso garantir. Eu dou a minha palavra aqui, padre, que a Guarda, juntamente com o comando da Polícia Militar, a gente vai direcionar algumas ações específicas para evitar que esses fatos aconteçam. Armando, no ano passado, nós conseguimos iniciar a celebração da Santa Missa, porque eu não me lembro mais agora o número, não me lembro se foram 2, 3, 4 policiais, eu não me recordo mais. Porque eu entrei em contato com o comandante, falei, comandante, por favor, eu não sei o que fazer aqui. E aí, durante aquele momento, eu até pensei, vou transferir a missa, vou chamar o povo para ir para dentro da igreja, porque eu já não sabia o que fazer ali naquela hora. Mas você acredita que bastou a presença deles no meio da praça, dizendo aos jovens, para fora, e eles saíram. Eu acho que o que não pode faltar é a presença. Já a presença já vai indicar ao jovem, meu filho, aqui não. Pronto. Sabe? E a gente também só quer de maneira educada dizer a ele, aqui não é lugar, filho. Só isso. Conforme eu disse antes, ele pode jogar tinto no outro. Mas ali não. Né? Padre, a gente percebe, né, essa preocupação sua e de toda a comunidade, mas aí numa questão objetiva, é bom que o comandante da Guarda já tenha sinalizado nesse sentido, que o coordenador de eventos tenha sinalizado nesse sentido também, mas você entender assim de forma prática, em relação a essa estrutura de segurança. A partir de quando, em que nível, porque o senhor relatou uma preocupação da noite anterior, da noite de quarta-feira, né? Assim como o que já foi discutido inclusive no Conselho. O que o senhor traz para a sociedade como, poxa, precisamos disso para que a gente tenha uma tranquilidade estrutural para poder fazer a confecção dos tapetes, para poder fazer a celebração, Padre Marcelo? Ok. No que diz respeito a gente, a celebração mesmo específica, nós precisamos da quinta-feira pela manhã, quando nós fazemos toda a confecção dos tapetes, e que se estenda isso até o final daquele dia, né? Porque aquele dia ele começa 7 horas da manhã, as atividades começam 7 horas da manhã e se concluem lá para 11 horas da noite, para aí assim. Então temos um dia inteiro de atividades, né? Um dia bastante intenso.
Agora, penso, Sidney, que talvez eu acho que a gente deveria alargar um pouco mais não só a preocupação com o dia, com esse próprio evento, mas eu acho que todos aqui já acabaram tocando, é a questão da conscientização mesmo, porque, por exemplo, na quarta eu não tenho evento, mas eu vou me perguntar e perguntar a vocês, mas é justo que então façam na quarta? Também não é. Não é justo sujar a nossa cidade, não é justo depredar a nossa cidade, tá certo? A gente já está aí vivendo uma crise enorme. Imagina qualquer coisa que se quebra, é mais um custo que a gente vai ter, ou então se não for um custo, vai ficar lá, vai ficar aquele defeito lá. Quando uma pessoa, por exemplo, passa num ponto de ônibus e quebra um ponto de ônibus, quebra aquela proteção do ponto de ônibus. Meu amigo, o que nós estamos pensando, o que nós queremos para nós, que sociedade nós queremos para nós. Tá? Então eu penso que a coisa talvez seja um pouco mais larga, mas aquilo que eu disse antes, igreja, sociedade de modo geral, família, escola, tem que ser uma rede de grupo de pessoas. Vocês são fundamentais, vocês da mídia. Vocês ajudam a formar opinião, gente. Então, como o trabalho de vocês é importante, a conscientização que vocês podem fazer. Né? Então, eu penso isso, sabe, Sidney? Eu acho que de forma prática, para esse ano, é ter essa garantia do poder público. Temos condição de fazer? Vocês estarão conosco? Sim, tem o nosso apoio, estaremos juntos. Então, nós teremos condição de fazer. O que eu não posso é viver a experiência que eu vivi nos 2 anos anteriores, e aí é impossível de fazer. Que horas é a reunião hoje, Padre, com a PM? Não, eu ainda vou agendar. Ah, tá. Ainda não sei. Eu vou agendar hoje com Armando e o comandante Henrique. Tá bem? O conselho tutelar seria importante. E talvez, Sidney, talvez pudéssemos também então, aproveitar e convidar, eu não sei se é secretário ou secretária de Educação, que aí poderia também nos ajudar nessa ponte, nesse diálogo com as escolas. Pois não. Então, com a questão desse planejamento, eu ia falar que a gente tem que se reunir agora para partir o planejamento junto com a igreja, entendeu? E com os órgãos de segurança, que é a Polícia Militar, para a gente fazer esse planejamento. Entendeu? Para a gente observar até eu acho que o evento, a gente tem que trabalhar o que está faltando, a gente tem que começar a trabalhar com filmagem. A gente precisa começar, porque na medida que a gente detecta, porque o que eu estou falando, às vezes é pequenos grupos que vem influenciando outros. Então, se a gente detectar com antecedência, a gente neutraliza esse pequeno grupo. E aí ele não vai se estender. Então, a gente vai trabalhar com observação, muito com observação, com antecedência. Porque isso se inicia, o padre falou, generaliza num determinado momento, mas ele se inicia pequeno. Ele se inicia com um grupinho pequeno, entendeu? Maquinando para fazer e depois generaliza. Familiar, né? Isso aí. E outra coisa que eu queria fazer, a questão de educação, padre, é até um apelo que eu faço. A gente tem, às vezes eu me sinto como se eu estivesse enxugando gelo. Eu pego meus agentes, a gente coloca na sala de aula, damos palestras, e eles vão para a rua, e a gente notifica, a gente reboca, e às vezes até os mesmos indivíduos, ele continua fazendo as mesmas infrações, e às vezes eu vejo a pessoa com criança dentro do carro, e ela cometendo infração, e aí que exemplo nós estamos mostrando aos pais daquela criança? Que futuramente talvez vai ser essa criança a qual vai estar fazendo esses atos de vandalismo, e ele vai se perguntar, pô pai, mas eu não posso fazer isso? Mas pô, como pode? Quer dizer, se o pai transgride, o exemplo não é passado, então, porque às vezes, mas um estacionar não tem nada a ver, mas tem a ver. É um descumprimento de uma norma e de uma lei. Então a gente tem que começar a fazer, a gente vai fazer campanhas a respeito disso, é o Maio Amarelo, entendeu? A respeito dessa conscientização do transtorno que a gente causa para o nosso próximo. E a gente tem que pensar que a gente está adiantando, tipo assim, o nosso lado e prejudicando diversas pessoas. Eu acho que partindo para a conscientização, a gente vai avançar muito, mas muito mesmo. É isso aí, né? Não existe o eu sozinho no mundo, né? Nós vivemos todos em sociedade e é fundamental. Pois não, senhor. Padre Marcelo, agora falando como guarda municipal e dentro da minha função,
que é a coordenação do trânsito. Eu digo para o senhor que, diante do planejamento que for traçado com o meu comando e com o comando da Polícia Militar, eu estarei à frente, fazendo o impossível para que ocorra o menos possível de problemas nesse evento ou que nenhum ocorra. O senhor pode contar com a participação aqui da Guarda Municipal. Tá bom. Muito obrigado. Podemos encerrar? Mais alguém? Então tá bom. Agradeço a presença de todos. Um grande abraço a todos. Obrigado.